Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar como pegar os dados de entrada que a gente entrou anteriormente, antes de uma validação, usando o OLD do Laravel. Eu devia ter falado sobre isso na aula de validação conforme request, só que eu acabei esquecendo, então vou trazer agora para vocês. Vamos voltar lá no nosso código. Vamos na nossa view, abrir o formulário lá de cidades. Antes do jeito que está aqui, primeiro vamos dar uma olhada como é que está o funcionamento lá do nosso site. Atualmente está assim. Se eu vou adicionar uma cidade, eu coloco aqui algo que está fora das regras que eu preciso atender. Então, só duas letras. Eu tenho uma regra lá que precisa de mais de três. E eu mandar salvar, ele vai validar, falar o problema. Só que o que eu já tinha digitado aqui antes, ele apaga. Só que às vezes, imagina que eu tenho um formulário bem grande, com uns 50 campos, uns 30 campos. Aí eu envio e acontece erro de validação em um, aí o que é que vai acontecer? Ele vai apagar os dados de todos aqueles que estavam lá e eu vou ter que digitar tudo de novo. Então, para poder resolver esse problema, o Laravel já vem com algo pronto para a gente, para recuperar o que eu tinha inserido antes no meu formulário, nos meus campos de entrada, antes da validação, porque aí se dá algum problema, ele retorna mostrando aquilo que eu tinha digitado para eu conseguir corrigir. Então fica muito mais amigável o sistema, a usabilidade do sistema fazer dessa forma. Então é uma coisa bem simples. Vamos lá no código. Então aqui no nosso formulário, então no campo de nome, que eu esqueci disso que a gente só tem um campo só, acaba que é bem tranquilo, mas quando você tem vários campos, você deve sempre usar isso, que fica muito mais amigável para o seu usuário. Então, eu vou colocar aqui o value no meu campo de texto nome, e aqui eu vou chamar um helper, uma função do meu Laravel que se chama old, e aqui dentro do old eu tenho que passar o name desse meu campo. No caso, o name desse meu campo é nome. Quando eu faço isso, o que é que ele vai fazer? Depois que deu validação, se voltar para a mesma página, se deu algum erro, ele vai pegar o que estava escrito antes lá, old, de anterior, antigo, e vai deixar lá digitado. Vou mostrar para vocês como é que fica. Então, vou voltar para a página inicial. Vamos aqui adicionar. Vamos colocar, sei lá, SO. Mandar salvar. Ele validou e manteve o que eu tinha digitado. Então é importante, quando você tem um formulário, e independente da quantidade de campos, mas principalmente quando você tem muitos campos, sempre usar o old para poder não perder os dados que foram digitados anteriormente em caso de erro em validação. Fica muito mais amigável para o usuário. Vocês vão ver isso melhor, que a gente vai usar isso de novo quando a gente estiver fazendo alguns formulários que tem mais campos mais na frente, vocês vão ver o quanto isso é importante para a usabilidade do usuário, correto? Então, aqui a documentação do Old Input lá no Laravel e era só isso nessa aula.